Hoje iremos apresentar um trabalho sobre fotossíntese botânica. Vamos começar falando sobre o que é fotossíntese. A palavra fotossíntese significa síntese pela luz e se refere a um dos processos biológicos mais importantes da Terra. Por liberar oxigênio e consumir dióxido de carbono, desse modo, o oxigênio produzido pelos organismos fotossintetizantes é fundamental para que o planeta seja um ambiente habitável. A fotossíntese consiste no processo de conversão da energia luminosa em energia química, para obter glicose e garantir sua sobrevivência. Ela é realizada por plantas, algas e cianobactérias, que são classificadas como organismos autotróficos e fotossintetizantes, por serem capazes de produzir o próprio alimento a partir da luz. Esse processo longo e complexo pode ser resumido pela equação geral da fotossíntese, representada da seguinte forma: 12 moléculas de H2O mais 6 moléculas de CO2 reagindo com a luz forma C6H12O6 mais 6 moléculas de O2 mais 6 moléculas de H2O. A água, representada pelo H2O, é absorvida no solo pelas raízes da planta, e o dióxido de carbono, representado pelo CO2, é retirado do ar atmosférico pelas folhas, através dos estômatos. Reagem com a energia luminosa, que foi transformada em energia química, com auxílio do pigmento fotossintético, a clorofila, ambos essenciais para que ocorra a fotossíntese, formando como produto a glicose, representada pelo C6H12O6, liberando o gás oxigênio, O2, e a água, H2O. As plantas possuem uma taxa fotossintética que é medida de acordo com a sua atividade de fotossíntese, variável em função de certos parâmetros. Esses, conhecidos como os fatores limitantes da fotossíntese, podem ser extrínsecos ou intrínsecos. A seguir, iremos apresentar os principais fatores externos, ou seja, extrínsecos, que podem fazer com que essa taxa aumente ou então diminua. O primeiro deles é a concentração de CO2. As plantas contam com duas principais fontes de dióxido de carbono. O gás proveniente da atmosfera, conforme vimos, penetra nas folhas através dos estômatos, e o gás liberado na respiração celular. Quando a concentração de CO2 é elevada, a velocidade da fotossíntese também aumenta. Já quando essa concentração é constante, a taxa, por sua vez, é limitada. Vale ressaltar que sem o dióxido de carbono, as plantas não realizam fotossíntese. O segundo fator é a temperatura. A fotossíntese é um processo físico-químico. Sendo assim, na etapa química, as reações são estimuladas por enzimas que têm sua atividade influenciada diretamente pela temperatura. Com isso, ao sofrer uma elevação de 10 graus Celsius, a velocidade desse processo é duplicada. O limite de temperatura ideal para a realização da fotossíntese seria aproximadamente 35 graus Celsius. Mesmo assim, ela pode variar para os diferentes tipos de vegetais. No entanto, temperaturas próximas ou acima de 40 graus Celsius ocasionam a desnaturação enzimática, levando à diminuição da velocidade ou até mesmo interrupção do processo. Por último, mas não menos importante, temos a intensidade luminosa. Ao elevá-la, consequentemente, a taxa de fotossíntese também aumenta. Todavia, existe um limite máximo chamado de ponto de saturação luminosa, onde aumentos na intensidade de iluminação não causam elevação na velocidade. Isso porque as plantas não conseguem captar essa quantidade adicional de luminosidade. Caso a exposição à luz ultrapasse a saturação luminosa, a atividade fotossintética passa a ser inibida pelo excesso de luz. Lembrando que plantas colocadas em completa obscuridade não realizam fotossíntese.